Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você então construa a sua opinião. O governo quer pôr em prática um projeto de privatização de presídios. Pelo plano, os presos trabalham e usam parte do salário para pagar seus custos. O modelo de parceria público-privada já funciona em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Agora, o Ministério da Economia tenta tirar do papel 2 novos empreendimentos e estender, então, o projeto pelo país. O tema de hoje é: a iniciativa privada tem condições de controlar o sistema carcerário no Brasil? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, então, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos lá, né? Retomando a pergunta em debate. Presídios devem ser controlados por empresas? Essa questão ela fica um pouco prejudicada, porque o Estado não pode delegar a garantia da execução penal, ou seja, a aplicação das penas em conformidade com a legislação e também a tutela dos apenados sob custódia estatal. Contudo, é perfeitamente possível, aliás, como se verifica no raríssimo exemplo de Ribeirão das Neves, que o Estado mantenha as suas atribuições, que são juridicamente indisponíveis, mas que contrate uma entidade privada para a gestão de uma casa ou de um complexo penitenciário. Então, em outras palavras, a direção da unidade prisional, a guarda externa e a carceragem, idealmente devem permanecer aí sob responsabilidade estatal exclusiva, até porque é o Estado que detém aquele chamado monopólio da força, né, e os decorrentes poderes de coerção e de polícia. Só que, por outro lado, né, o Estado não precisa ser dono do imóvel. Ele não precisa nem cuidar da sua manutenção. Ele não precisa administrar o restaurante ou a lavanderia da casa. Né? E não precisa também cuidar de outros serviços e até mesmo das oportunidades de trabalho, de renda e ressocialização que a lei garante ao apenado. Se a gente parar para pensar, todos esses aspectos relacionados à gestão prisional, eles são acessórios em relação à função primordial de uma casa penitenciária, que deve permanecer estatal, a garantia da execução penal, como eu disse no começo da minha fala. Portanto, aqui a gente está falando de uma PPP, né, uma parceria público-privada. E aí, claro, com o perdão do trocadilho, é uma pena que essa discussão ainda seja tão embrionária no Brasil, porque há décadas que a gestão privada profissional funciona no mundo desenvolvido, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Né? Há casos e mais casos de sucesso. E como que se mede o sucesso numa parceria público-privada no segmento da administração penitenciária? Dá para a gente ficar aí em 2 métricas bem simples. A primeira, bem óbvia, é a utilização do recurso público, portanto, o custo da operação. E a segunda métrica é o índice comparativo de reincidência no crime. Então, há exemplos aí de grandes cidades da Inglaterra em que a taxa de cometimento de crimes por egressos das prisões chega a 3 ou 4%. Ou seja, de cada 100 condenados a regime privativo de liberdade, menos de 5 voltam a delinquir após cumprirem as suas devidas penas. Uma frase aqui, olha isso. A taxa de reincidência varia entre 40% e 70%. Essa frase é do ex-ministro da Segurança Pública do governo Temer, o senhor Raul Jungmann. Então, uma variação entre 40% e 70% já comprova que os dados não são nada confiáveis, mas, de qualquer forma, são números assustadores, são números estarrecedores, considerando que, por força de uma legislação garantista e bandidólatra, os portões das cadeias brasileiras se comportam praticamente como portas giratórias. Portanto, a taxa de reincidência criminal é uma métrica essencial para medir a qualidade dos serviços contratados e prestados em uma prisão. No modelo inglês, ao qual eu me referi, os apenados eles têm acesso a um aprisionamento digno, sem superlotação ou exposição à violência. Eles também têm oportunidade de trabalho e renda, inclusive com treinamento profissional. Então, a porta de saída do cárcere, ela se torna um portal para uma vida diferente, para uma nova vida, né? Não um estímulo a mais para que o antigo preso volte a delinquir. E aqui é preciso deixar muito claro, as escolhas pessoais fundadas no livre-arbítrio ainda são um fator determinante para a prática da atividade criminosa, mas é muito mais inteligente que a sociedade, por meio do Estado, por meio da iniciativa privada, né, se organize para oferecer alternativas legais e mais atraentes a essas pessoas. Então, ao longo do debate, eu pretendo argumentar a favor de uma maior participação do setor privado no nosso sistema prisional, como já acontece em outras áreas essenciais do Estado, especialmente na saúde e na educação.
Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, banho de idólatra. Os recursos retóricos estão cada vez mais interessantes. Minhas amigas, meus amigos, telespectadores, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais mistificados da nossa sociedade. Um tema em que, na maioria das vezes, a ideologia, os lugares comuns, as crendices tomam o espaço da ciência. Eu inicio minha fala contando para vocês que durante muitos anos eu dei aula nos presídios da capital e do seu entorno aqui. Projeto chamado Educação para a Cidadania no Cárcere, do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu acredito que todo mundo deveria ter essa experiência um dia. É claro que, como advogado criminalista, eu já tinha entrado em penitenciária várias vezes, mas eu sempre estive lá como advogado. A experiência de ter a oportunidade de dialogar com as pessoas que estão privadas da sua liberdade, sem essa relação hierárquica, é uma experiência certamente transformadora. Em primeiro lugar, você percebe que todos esses lugares comuns, achismos, preconceitos, eles estão impregnados na mentalidade dos próprios presos. Vocês podem não acreditar, mas eu já ouvi de um preso que bandido bom é bandido morto. É nesse momento que você percebe como aquelas pessoas, sim, pessoas, eu preciso frisar isso, elas são tão humanas como quaisquer outras que estão aqui fora. Elas também assistem programas sensacionalistas, também são bombardeadas por uma ideologia nefasta, desumana, atrasada, que concreta os alicerces dessa política penitenciária em relação a qual um dia, em um futuro, eu espero que um futuro próximo, nós olharemos com um sentimento de extrema repulsa e vergonha. Vergonha. Semelhante ao que nós sentimos hoje em relação ao sistema escravagista, que só se encerrou no Brasil há apenas 132 anos atrás. Um suspiro em termos históricos. A maior prova da falência de um sistema de ressocialização é o fato de o próprio preso ter sido contaminado por uma mentalidade que não enxerga o condenado como um ser humano, que tem direito, como qualquer outro ser humano, tem direito a um tratamento digno. O preso acha que o bandido bom é bandido morto porque ele mesmo não se vê como bandido. Assim como o famigerado cidadão de bem, que também é incapaz de se ver como bandido, mesmo quando ele faz apologia à tortura, mesmo quando ele propaga ideias racistas, quando ele prega tirania, ditadura, mesmo quando ele sonega imposto, mesmo quando ele insulta as instituições, mesmo quando ele agride a sua esposa, ou se corrompe por dinheiro ou por poder. Na realidade, essas duas categorias não passam de uma ilusão. Tanto quanto não existe bandido completo, também não existe essa metafísica categoria do cidadão de bem. Não passa de tentativa de reduzir, de desinformar, de simplificar, para perpetuar um projeto de encarceramento em massa, que prospera a passos largos no Brasil. Não há condenado que não possa contribuir para a sociedade, assim como não há um cidadão exemplar que não possa cometer ato ilícito. É preciso que se compreenda que o encarceramento em massa não é uma mera crise transitória. O encarceramento em massa é um projeto político muito bem implantado pelo Poder Executivo e Judiciário e que gera benefícios econômicos, gera capital político e, sim, também gera corrupção. Ou a gente já se esqueceu da famigerada máfia das quentinhas. Já existe uma grande mercantilização da política penitenciária que causa vultosos gastos para o poder público. E já que estamos falando de gastos, vamos ao primeiro mito que deve ser derrubado. E fica tranquilo, Caio, eu não estou falando do presidente. O primeiro mito que deve ser derrubado é o de que a privatização diminui gastos. Essa informação é sempre muito alardeada quando a gente fala desse assunto. Mas o fato é que empresas privadas chegam a receber a remuneração de quase R$ 4.500 por mês por preso, quando a média nacional gira em torno de R$ 1.500 por mês. Ora, eu sou muito sincero em dizer que eu não veria qualquer problema se esse aumento de custo fosse acompanhado de melhoria nas condições do cumprimento de pena. Vale lembrar que nós estamos falando aqui de estabelecimentos já associados a masmorras medievais, que o sistema penitenciário foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional. Mas não. O aumento do gasto mensal por preso não é acompanhado por uma melhoria nas condições, pelo contrário.
as auditorias e relatórios produzidos sobre o tema, e aqui eu cito dois muito importantes, a nota técnica sobre a proposta de privatização da Conectas Direitos Humanos e de mais 15 entidades, e o relatório Privatizações no Brasil em Debate, da Parceral Carcerária Nacional. Todos esses estudos de peso, com comprovação científica, com estudo de campo, com reforço estatístico, eles mostram uma precarização nas condições para os presos, que acabam sendo alijados de condições mínimas, como itens básicos de higiene. Naturalmente, quando o empresário recebe um valor fixo para o preso, o jeito de aumentar o lucro é cortando custo. Mas cortar custo, nesse caso, significa cortar o pouco de humanidade que restou a esse vergonhoso sistema penitenciário. É precisa, nesse sentido, a afirmação do padre Gianfranco Graziola, da Pastoral Carcerária. Eu abro aspas. Como a privatização, o encarcerado se torna mercadoria, não tem nenhuma humanidade. O preso e os familiares se tornam objeto desse negócio, desse sistema. Fecha aspas. Senhores e senhoras, hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou uma liminar que obrigava o poder público a instalar chuveiros com água quente em todas as unidades prisionais do Estado. Sim, no meio da pandemia, sem precedentes, milhares de pessoas, eu preciso ressaltar, pessoas, não têm acesso à água quente. E o presidente do Tribunal de Justiça cassou uma liminar que garantia esse direito básico. O que nos faz perguntar, que tipo de sociedade nós estamos criando? Eu não acho, eu sei, eu tenho certeza que um dia a nossa sociedade vai olhar para trás e vai sentir vergonha. Vergonha dessas fábricas de moer gente, desse berçário de criminalidade, desse fim do que resta da nossa humanidade. E eu digo para vocês, eu já me envergonho hoje disso. Bruno e Caio, ao debate, por favor. Bom, inicialmente parabenizar aí o meu debatedor pelo trabalho voluntário no cárcere, né? Querendo ou não, são pessoas que de fato são invisibilizadas na nossa sociedade e o nosso desejo é que a lei seja cumprida em qualquer circunstância. Inclusive, sobre aquele mote, né, bandido bom é bandido morto, eu obviamente não partilho dessa ideia. Eu acredito que o criminoso deveria sim ficar morto, mas morto de medo do Código Penal, o que não é o caso, porque tanto a nossa jurisprudência quanto a nossa legislação penal são bandidólatras, né? Isso não se trata de um recurso retórico, mas simplesmente de uma constatação. Então, o que é a bandidolatria? É você tratar o direito penal como se o protagonista fosse simplesmente o criminoso, ignorando que existe um interesse público na perseguição da justiça, na retribuição e na punição desse criminoso, certo? Vamos lembrar aí que as penas elas têm uma série de funções, inclusive a prevenção pelo afastamento, né, do delinquente, né, do convívio social e também o aspecto didático, né? A ressocialização é a última etapa desse processo, mas parece que a função aí dos garantistas de plantão é simplesmente garantir que bandidos não sejam presos. E para corroborar o que eu estou dizendo, usando como fonte um trabalho acadêmico com o seguinte título, o caráter polifuncional da pena e os institutos despenalizadores, né, do senhor Jonatas Cosman, né, ele mapeou os intervalos de pena previstos em 1.050 tipos penais. E olha aqui conclusão interessante sobre punitivismo penal, ou na verdade a falta de punitivismo. 50% das penas no Brasil comportam transação penal. 24% comportam suspensão condicional do processo, 24%. Aí tem outras 3,5% que admitem a substituição por penas privativas de direito. Então, você vai pagar uma multa, prestar um serviço comunitário, alguma coisa. Ou seja, só para concluir o raciocínio, 78%, né, dos tipos penais, eles sequer possibilitam que o juiz estipule uma pena privativa de liberdade, ou seja, que ele mande, né, o criminoso para o cárcere. E só 2%, na verdade 2,67%, impõem que o juiz aplique um regime inicialmente fechado. Então, essa história de encarceramento em massa, isso daí é um mito, até porque a gente tem que considerar que, segundo dados aqui do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0, certo? Hoje no Brasil nós temos 353 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento, além de 20 mil foragidos. Então, na verdade, deveríamos estar prendendo muito mais. Essas pessoas estão soltas indevidamente. Olha, Caio, esse seria um projeto bem interessante para a implosão do Brasil. Na verdade, a gente tem uma população carcerária que é uma das maiores do mundo, embora com essas medidas despenalizadoras, que foram
iniciativas muito interessantes do Poder Legislativo, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Um dado muito interessante para dialogar com essa pesquisa que você trouxe é que 81,91% das penas são fixadas em valores acima de 4 anos. O que isso quer dizer? Elas vão ser cumpridas em estabelecimentos prisionais, em regime semiaberto ou em regime fechado, necessariamente. Outra coisa, embora nós tenhamos uma miríade de tipos penais, mas são centenas, eu diria milhares de tipos penais, e aí você trouxe uma relação sobre a quantidade de pena que é fixada no preceito secundário, que é fixada ali embaixo do tipo penal, de 1 a 3 anos, de 1 a 5 anos. O fato é que, se nós pegarmos os crimes relacionados a patrimônio e a comercialização, nós temos 78,72% da população carcerária. Esse número responde pelos seguintes delitos: tráfico de drogas, que geralmente são pequenos usuários com pequenas quantidades que são taxados de traficantes, nós prendemos muito e prendemos mal; furto, que são delitos patrimoniais que poderiam muito bem estar descriminalizados; e uma parte pequena que também são de roubos, que são, assim, condenados geralmente com a palavra de 1 ou 2 policiais, que é também uma questão muito importante a ser debatida no futuro. O fato é que esse número que você trouxe, de 40% a 70% de reincidência, mostra a falência do nosso sistema penitenciário. Esse número ele foi desmistificado pelo IPEA. Ele mostra que havia um exagero muito grande. Hoje em dia se fala num número de 24,4% de reincidência, que também é um número gigantesco. A gente pensa com esse número que 1 em cada 4 pessoas que saem do sistema carcerário voltam a delinquir. E esse é um número inadmissível. Esse é um número que mostra que as nossas cadeias estão gerando mais crime. E isso é importante a gente ter em mente. As nossas principais associações criminosas foram constituídas e ganham força no cárcere. Isso é uma tremenda inversão de valores, né? Não é a cadeia que gera o crime, é o crime que leva à cadeia. E quando você fala em taxa de reincidência aqui no Brasil, perceba um absurdo, né? 24% de reincidentes. É muito mais. A julgar pelos depoimentos, N depoimentos, principalmente dos oficiais da polícia, dos soldados, né, que estão ali na linha de frente da segurança pública, eles prendem e prendem novamente, reiteradamente, o mesmo delinquente, que é solto e solto toda vez. E por que isso? Porque a gente vive num país, né, em que, na falta de dados oficiais, estabeleceu-se que menos de 10% dos homicídios são solucionados. Portanto, percebam o seguinte: para aumentar a taxa de encarceramento, significa que o número de crimes cometidos foi infinitamente superior. Então, por exemplo, se a gente pegar a estatística oficial, certo? 8% dos homicídios no Brasil são solucionados. Vamos arredondar para 10 para ficar mais certa a conta, tá? Para cada 10 homicídios solucionados, tem outros 90 que não foram. Então, você precisa de 100 homicídios para conseguir punir 10, você precisa de 10 para conseguir punir 1. Então, quando a população carcerária aumenta, isso é precedido de um aumento violentíssimo na criminalidade. E é o que você vê, por exemplo, quando você pega aí dados, sei lá, de 5 anos, eu peguei aqui entre 2011 e 2016, né, os registros de roubo, né, portanto, subtração aí com emprego de violência ou grave ameaça, eles praticamente dobraram, eles saem aqui de 985 mil para 1.726.000. Isso aí dá mais de um roubo, dá mais de um roubo a cada 20 segundos. Dá um roubo, aliás, a cada 20 segundos, um pouquinho menos. Então, vocês percebam que, para que as prisões estejam lotadas, a criminalidade aumenta exponencialmente. Por quê? Porque nesse país, se a gente não consegue nem apurar a autoria de homicídio, imagina a autoria de roubo. Portanto, essa lógica de falar de encarceramento em massa e que serve a um projeto político, isso não é um argumento que não se sustenta. Pelo contrário, eu consigo argumentar que a inflação dos números carcerários, e há uma disparidade gigantesca entre os números do Ministério Público, que efetivamente fiscaliza o sistema prisional, e os números do Ministério da Justiça, mostram, que são colhidos nos estados, mostram inclusive uma sanha para faturar um pouco do fundo penitenciário. Mas isso fica para a próxima argumentação.
Bom, eu acho que o importante é a gente voltar aqui para o debate e entender se uma privatização de um presídio, ele vai ajudar a combater essa reincidência, se ele vai ajudar a melhorar as condições penitenciárias e, acima de tudo, se ele é um bom projeto neoliberal. Vamos entender se ele é um bom projeto neoliberal? Eu não acredito no projeto neoliberal, eu deixo isso bem claro, mas eu quero dialogar com ele. E o fato é que, olhando os dados do que já existe hoje no Brasil, nas penitenciárias que hoje no Brasil já tem essa privatização, seja completa, seja essa cogestão que o Caio falou no começo, onde você só delega alguma parte, se isso melhorou. E olha, em Minas Gerais, no presídio Ribeirão das Neves, nós aumentamos o custo unitário por preso para o valor de R$ 3.500 por mês. No Compage, que é um complexo em Manaus, esse valor chega a R$ 4.700 por mês por preso. Esse é um valor 3 vezes maior do que a média nacional. Isso não faz sentido economicamente. E, mais uma vez, valeria a pena se dentro do presídio nós estivéssemos olhando um avanço, se nós realmente estivéssemos diante de um projeto de ressocialização. Mas, ao contrário, nesse Compage, lá em Manaus, existiu uma rebelião das piores no Brasil, onde 50 e poucas pessoas morreram em 17 horas de rebelião por causa das más condições, por causa da administração do presídio. E um relatório do próprio Ministério Público, Caio, ele associa essa má gestão da privatização às condições que levaram a essa rebelião e a esse verdadeiro massacre que nós não podemos admitir. É muito importante, né, doutor, a gente não confundir o espectador nos sistemas de desestatização. Você tem um modelo de privatização, certo? Ao qual eu me referi no início da minha fala e disse que é impossível porque o poder de polícia não pode ser delegado, o poder de coerção não pode ser delegado, certo? E você tem um modelo de parceria público-privada. Então, são coisas completamente distintas. Não é o caso do modelo que foi citado no enunciado do debate. Apenas só para fechar o raciocínio, já que foi você que trouxe aí à baila a questão do mito do encarceramento em massa, num excelente artigo que tem exatamente esse título, né, pelo promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Bruno Amorim Carpes, ele ressalta que a entidade Contas Abertas alerta, né, quanto ao contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional. Então, olha, entre 2006 e 2015, o governo federal reduziu praticamente pela metade, 49%, os gastos com o sistema prisional brasileiro, permitindo que o FUNPEN alcançasse no final de 2016, portanto, ao término aí, vamos dizer assim, da gestão lulopetista, o saldo positivo de 3,5 bilhões de reais disponíveis para investimento no sistema penitenciário. Tá? E valores predominantemente oriundos das loterias federais e taxas administrativas. Aliás, como você trouxe aqui, a fala a expressão masmorras medievais, o autor também faz referência a isso. Surpreendem, aliás, as declarações do ex-ministro da República, que se escandalizava com as prisões brasileiras, nomeando-as de masmorras medievais, enquanto não aplicava vultoso valor à disposição. Isso é bem característico, né, dos políticos brasileiros, e aqui eu estou me referindo ao senhor José Eduardo Cardoso, que se colocava como comentarista do problema de segurança pública, quando ele era, em última análise, o responsável por essa gestão, e o projeto político que ele acreditava estava na gestão do governo federal aí há mais de uma década. Né? Chega a ser ridículo ele usar essa caracterização e não fazer nada a esse respeito. E aqui fica muito claro que, na verdade, é a inflação dos números penitenciários que faz o valor do FUNPEN aumentar e aí os estados terem acesso a isso. Então, se existe uma mercantilização do preso, ou como você gosta de achar, do vulnerável, eu acho que vulnerável é a vítima, mas enfim, do preso no sistema carcerário brasileiro, ela se dá por meio dos entes estatais e políticos e não do sistema privado, que obedece à licitação feita, inclusive, nos moldes do Estado. E aqui, de novo, não vamos confundir parceria público-privada com privatização, que é uma coisa que se torna inviável, porque a polícia, enfim, é um agente estatal por definição. Caio, a política do ministro José Eduardo Cardoso, ela é bastante coerente, porque você implantar dinheiro nesse sistema que não está funcionando, é você estar criando mais escolas, mais universidades do crime. Porque é o encarceramento em massa que está gerando uma onda de insegurança no Brasil.
E eu digo isso amparado em todos os estudos sérios. Não artigos de opinião, como o artigo do promotor do Rio Grande do Sul. Em pesquisas sérias, em pesquisas com números, com metodologia. Todas mostram que há um ciclo de violência que não está sendo quebrado, que está sendo insuflado, que está sendo anabolizado. E nesse sentido, quanto mais cadeia se construir, quanto mais se utilizar do fundo para tentar segregar essas pessoas, ao invés de reinserir essas pessoas, mais nós vamos estar contribuindo para uma política desastrosa. Uma política desastrosa, Caio, que os Estados Unidos já abandonou. Veja só que nós estamos querendo importar um modelo que nos Estados Unidos e no Reino Unido estão sendo abandonados. Um relatório de 2006 do Departamento de Justiça americano, ele recomendou que fossem fechados os presídios privatizados ou com parceria, ou com cogestão. E eu disse da cogestão. Eu mostrei que existe uma diferença entre a privatização total e essa gestão compartilhada. A subsecretária de Justiça, Sally Yates, na época, disse o seguinte: não oferecem o mesmo nível de serviços correcionais, programas e recursos, não apresentam redução significativa de custos e não mantêm o mesmo nível de segurança e proteção. Sabe no que os Estados Unidos está investindo? Em desencarceramento em massa, porque lá eles têm o mesmíssimo problema do que aqui, gerado por uma irracional guerra às drogas, que foi criada lá na década de 70 e que não faz o menor sentido mais na nossa sociedade. Doutor, se você quiser debater a questão da criminalização ou a descriminalização das drogas, eu acho isso legítimo. Nós temos aí um ministro no Supremo Tribunal Federal, né, o senhor José Roberto Barroso, que é a favor da legalização não apenas da maconha, mas também da cocaína. Enfim, essa é uma discussão. Agora, argumentar aqui para a seleta audiência da CNN que prender aumenta a criminalidade é um contrassenso e eu tenho certeza que o público já deve ter percebido isso. Isso é uma inversão de valores total. De novo, a respeito dessas alegações sobre autoridades que você pensou no tempo e no espaço aí americanas, vamos lembrar que lá nos Estados Unidos existe um incentivo perverso e que pode de fato corromper o sistema, que é o protagonismo do custo variável por preso. Ok? Isso é uma situação. Então, você manda mais pessoas para o cárcere e aí o sistema privado recebe mais dinheiro. Isso pode gerar um incentivo perverso. Só que aqui no Brasil é o seguinte, existe uma demanda reprimida por mais presídios. Então, para que o Estado vai alocar recurso público se ele pode diferir isso no tempo, amortizar isso no tempo, tendo investimento privado? Não há como negar. Se você tem 300 e tantos mil mandados de prisão em aberto, se você tem mais de 20 mil pessoas foragidas, se você não consegue apurar 9 em cada 10 homicídios, é claro que o Brasil está prendendo pouco, né? E o que gera essa violência é justamente a impunidade, é justamente essa legislação bandidólatra, é o abolicionismo penal, é o que você defende. Porque a prática criminosa, ela obedece a uma relação de custo-benefício. São pouquíssimos os crimes famélicos, ou seja, os crimes cometidos em estado de necessidade. E a legislação protege o delinquente que atua nesse sentido, por uma questão de necessidade física, uma questão de necessidade extrema econômica. Não. O crime é escolha. E a escolha fica muito mais fácil, principalmente para pessoas de má índole. E, óbvio, eu não estou levando isso a ferro e a fogo para o resto da vida. Eu acredito que as pessoas podem mudar, podem evoluir, certo? Mas, naquele momento, é uma decisão pessoal. Agora, fica muito mais fácil o cara cometer o crime sabendo que, se ele furtar, tem uma chance em 50 só dele ser preso. Se ele matar, tem uma chance em 10 dele ser preso. E ainda que aconteça isso, uma série de regras, como eu listei aqui, inclusive num estudo acadêmico e não num artigo de opinião, embora eu acredite que um promotor de justiça seja um especialista por excelência. Então, com base nisso, você vê que as chances dele permanecer preso por um longo período são mínimas, especialmente se a gente vive no único país do mundo que não admite a prisão após julgamento em segunda instância. Então, isso sim é a legislação bandidólatra que gera impunidade, que gera essa onda de violência, né? Não prisão. A prisão não gera o crime. Ela pode até não ressocializar o preso, mas daí a falar que a causa da violência no Brasil são as prisões, com tantos crimes aí sem apuração e com uma lei tão branda, é simplesmente um despropósito. Vamos então para os argumentos finais. Começamos com você, Bruno.
Obrigado, Mona Lisa. Caio, uma informação incorreta. O Brasil não é o único país em que tem a prisão, que não tem prisão em segunda instância. Existem vários países, eu posso citar aqui só um, Alemanha, mas existem vários. Mas vamos seguir aqui sobre essas premissas que você colocou. De fato, pode parecer um contrassenso o que eu disse. Eu comecei a minha fala dizendo que esse debate é cheio de reducionismos, é cheio de lugares comuns. E lugares comuns, quando são desfeitos, causam uma crise na nossa cabeça, causam uma dissonância cognitiva. Mas se você lê qualquer estudo sério de criminólogos, de políticos criminais que estão debruçados sobre esse assunto, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. E eu vou dar um exemplo simples. A cadeia não cria crime? Então, onde nasceu o Comando Vermelho? Então, onde nasceu o primeiro comando da capital? Então, onde nasceu os amigos dos amigos? Não foram no cárcere? Não foram organizações criminosas que cresceram, se fortaleceram e hoje estão cada vez mais fortes, se apropriando desse exército de pessoas que nós jogamos, de jovens, que nós jogamos todos os dias dentro do cárcere? Foi lá mesmo, Caio. Isso pode parecer um contrassenso, mas é a pura verdade. Caio, seus argumentos finais, por favor. Bom, então a Alemanha é também um paraíso da impunidade, né? Pelo amor de Deus, doutor. Isso não faz o menor sentido. Bom, retomando o tema do debate, que é a participação do setor privado em serviços essenciais do Estado. E quando a gente pensa em serviços essenciais, a gente está falando o quê? Segurança, saúde e educação. E percebam, né, a contradição dos progressistas ou, enfim, de outros influenciadores ligados aí ao espectro da esquerda, porque justamente no SUS e também, principalmente no ensino superior, com programas, aliás, gestados aí na administração lulopetista, como o ProUni, você tem sim a participação do setor privado em serviços que são de natureza essencial. No SUS, aqui com a pandemia, a gente viu o alívio que os hospitais particulares estão dando para as redes hospitalares públicas, né, ao alugarem aí os seus leitos de UTI. E dentro dessa mesma lógica, não faz sentido que o Estado precise ser dono de imóvel, principalmente quando a gente tem um déficit prisional tão grave como é aqui no Brasil, com tantos mandados de prisão em aberto, com tantos foragidos e tantos crimes a serem apurados. Agora, que fique bem claro, não deveria caber no debate público a ideia de que é a prisão que gera o crime. É justamente o contrário, é o crime que gera a prisão e deveria gerar muito mais se esse fosse um país sério que apurasse os atos criminosos e punisse exemplarmente aqueles que criam as verdadeiras vítimas, a sociedade tiranizada, inclusive pelo crime organizado, como bem citou o doutor. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigado, Mona Lisa. Obrigada, Caio. Boa noite. Obrigado, Lembrando que as opiniões dos debatedores não são a posição da CNN Brasil.